E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! Chega mais, pessoal, mais uma aula de Química, mais especificamente. Hoje nós vamos tratar da parte 2 de cinética química. Nós estaremos falando sobre a equação da velocidade. Tá? Nós já fizemos na parte 1 uma introdução sobre cinética química, tratamos um pouco sobre velocidade média das reações e agora nós vamos tratar do que nós poderíamos chamar de velocidade instantânea dessas reações. Tá? Presta atenção no vídeo, não esqueça de tirar suas dúvidas e deixar os seus comentários. Vamos lá. Primeira parte, A reação química é o processo em que reagentes entram em contato entre si devido à afinidade entre eles. Tá? Se não houver afinidade, não vai haver reação e, da mesma forma, não vai haver formação dos produtos. Okay? Nós podemos dividir a reação química em 3 etapas. Tá? Vamos lá. Etapa 1. Quebra das ligações devido ao contato entre os reagentes. Isto é, eu tenho uma molécula A e tem uma molécula B. Tá? Essa molécula A vai se chocar com a molécula B, tá? Até que elas tenham energia suficiente, tá? Para chamar o que nós chamamos de complexo ativado. Okay? E aí, nesse complexo ativado, as ligações começam a ser esticadas até que elas se rompam, tá? E se formem novas substâncias. Rearranjo atômico. Só há formação de novas substâncias se houver esse rompimento de ligações e o rearranjo dos átomos a fim de formar outras substâncias. Formação de novas ligações. Tá? Os átomos não ficam livres após o choque e chegarem até o estado ativado ou até o complexo ativado. Ocorre a formação de novas ligações. Tá? Por que uma reação ocorre? Tá? De maneira geral, uma reação ocorre porque nós temos 4 fatores predominantes a isso. Primeiro fator, afinidade química entre os reagentes. Segundo fator, contato entre os reagentes. Terceiro fator, energia de ativação. Nós já vimos esse conceito de energia de ativação lá na aula de termoquímica. Tá? É o mesmo princípio. Orientação dos choques. Tá? Da mesma forma que você tem diversos choques entre as moléculas, algum desses choques, ou a grande maioria desses choques, não é efetivo. Tá? Vamos pensar aqui de analogia à fecundação. Você tem vários espermatozoides tentando penetrar a membrana celular do óvulo, mas nem todos os espermatozoides vão conseguir. Você tem diversos choques entre os reagentes, mas nem todo choque é efetivo. O que significa o choque efetivo? Um choque que faz com que a molécula alcance a energia
do estado de transição, que é a energia de ativação da molécula. Então, tenho aqui duas moléculas. Tá? Essas moléculas vão se chocar, formando um complexo ativado, tá? E a formação de novas substâncias. Teoria das colisões. A teoria das colisões é aplicada aos gases e faz uso do modelo da esfera rígida, aquele modelo lá de John Dalton. Tá? Ela não prevê a existência de interações atrativas ou repulsivas. O que é isso? Eu tenho uma molécula aqui, tenho uma molécula aqui, essa molécula atrai essa, tá? Essa molécula aqui atrai essa, ou essa molécula aqui repele essa. Então, esse modelo da teoria de colisões não é um modelo, digamos assim, perfeito para o estudo da velocidade da reação, mas é um modelo mais simples, é o modelo do ensino médio, ok? Continuando a teoria das colisões, né? Segundo essa teoria, duas partículas reagem, né? Ou para que duas partículas reagem, é necessário que ocorra uma colisão inelástica entre elas. Não sei se vocês se recordam lá da física, né? Mas existe o choque elástico, o choque parcialmente elástico e o choque inelástico. O choque inelástico é aquele em que as partículas, após, né, se chocarem, eles continuam juntos. Somente aquelas colisões frontais em que a energia cinética relativa das partículas é superior a um determinado valor crítico, que valor crítico é esse? Energia de ativação, resultam em reação química. Colisões efetivas. As colisões que resultam em reação química são denominadas colisões efetivas. Tá? Essas colisões elas têm algumas características. Vamos dar uma olhadinha. A energia cinética acumulada no choque das partículas deve ser maior ou igual à energia de ativação. Apresenta uma orientação favorável. Essa orientação depende do tamanho e da geometria das partículas reagentes. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo para poder ilustrar um pouco, né, o que nós chamamos de colisão efetiva e colisão não efetiva. Tá? Na parte de cima, você tem uma colisão entre dois átomos que, após o choque, os átomos voltam, né, sem sofrer alteração alguma. Na parte de baixo, após o choque, existe uma mudança na estrutura química desses átomos e eles começam a ter, né, partes de um e partes do outro. Eu tenho duas moléculas tentando chegar até o estado de transição. Tá? Apenas uma consegue. Essa que consegue é a da parte de cima e ela vai formar uma substância nova. A molécula da parte de baixo ela não consegue chegar até o estado de transição, então ela retorna para formar reagente. Observa aí o seguinte, eu tenho um exemplo de uma fissão nuclear. Eu tenho uma partícula pequena, tá, densa, se chocando com um átomo instável. Né? Ao se chocar com um átomo instável, ele vai gerar dois núcleos. O que esses dois núcleos vão fazer? Tá? Vai haver uma instabilidade ainda maior do que existia no núcleo instável 1, tá? Que é esse daqui. E esses dois átomos aqui, né, que são extremamente estáveis, vão se separar liberando partículas pequenas. Essas partículas pequenas vão se chocar com átomos instáveis, fazendo uma repetição desse processo intermediário aqui. Tá? Dá uma olhadinha aí nesse gráfico. Né? No eixo Y eu tenho probabilidade de partículas com energia cinética, tá? Ou com energias cinéticas favoráveis à ocorrência de reação. No eixo X eu tenho a energia cinética da partícula. Repare que, né, o gráfico verde apresenta-se um gráfico como sendo de moléculas com baixa temperatura
E no gráfico vermelho, o gráfico com moléculas de alta temperatura. Tá? Essa região rachurada aqui, ou essa região pintada, é a região com maior proporção, ou a região de proporção de partículas com energia suficiente para formarem reações químicas. Tá? Observe que a curva, o número de partículas na curva verde, a curva de baixa temperatura, é inferior ao número de partículas da área vermelha ou da curva vermelha. Isso ocorre porque tá? A curva de maior temperatura promove o maior número de choques. Sendo assim, você pode ter um maior número de choques efetivos. A curva com baixa temperatura tá? Promove um menor número de choques. Então, uma menor chance de você ter choques efetivos. Quando duas partículas reagentes né, se aproximam, ocorre um aumento da repulsão existente entre elas. Tá? Lembre-se que na teoria de choques efetivos, você não leva em consideração essa repulsão ou a atração. Caso essas partículas possuam energia cinética suficientemente grande, elas vão ser desaceleradas, né, por conta dessa repulsão, mas não serão desaceleradas o suficiente para evitar a colisão. Essa colisão promove a fusão das nuvens eletrônicas das partículas reagentes, originando uma espécie que é denominada de complexo ativado. Na teoria do complexo ativado, as colisões são efetivas quando, a partir da decomposição do complexo, há formação de produtos. Observe aí a reação entre duas moléculas de HI. Essas moléculas geram o complexo ativado H2 e 2 e se separam formando H2 e I2. Eu tenho a ilustração né, do que nós acabamos de ver na reação. Dois reagentes HI formando o complexo ativado, né, H2 e 2, e a separação entre eles formando H2 e I2. Vamos observar agora esse vídeo que apresenta a formação do complexo ativado em duas reações distintas. Tá? A parte 1 do vídeo será sobre uma reação exotérmica, aquela em que há formação de produtos juntamente com liberação de energia, e a reação endotérmica, aquela em que há formação de produtos juntamente com a absorção de energia. NO2 mais CO, como reagente, eles vão reagir entre si e formar o complexo ativado. Tá? As partículas dos reagentes, a partir dos choques, vão aumentar de energia até alcançarem o estado de transição, que é a formação do NO2CO, e se houver formação ou se houver ocorrência de reações, eu terei a formação de NO e CO2. Reparem aí que neste ponto eu já tenho um complexo ativado formado. Anteriormente, eu só tenho uma interação entre as moléculas por conta do choque. Aqui eu já tenho o complexo ativado formado com absorção de 132 ou 132 kJ, uma diminuição da energia do complexo ativado e a formação dos reagentes C e D. Reparem aí, eu vou ter a reação entre NO e Cl2, formando o complexo ativado NO-Cl2, e com o desmembramento, né, com a decomposição do complexo ativado, eu teria a formação dos novos produtos NOCl mais cloro. Que os reagentes começam a absorver energia, ocorrência de interação entre os reagentes NO e Cl2,
formação do complexo ativado com absorção de 85 kJ por mol, decomposição do complexo ativado, e formação dos produtos C e D. Fatores que afetam a velocidade da reação. São mudanças que irão acontecer durante a reação química e farão com que a velocidade da reação aumente. Esses fatores são os seguintes: concentração dos reagentes. Quanto maior a quantidade de reagentes, maior o número de espécies químicas que poderão realizar choques efetivos e, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Pressão. Para sistemas gasosos, quanto maior for a pressão, menor será o espaço entre as moléculas, tá? Menor será o volume do sistema, o que aumentará a probabilidade da existência de choques e que um desses choques seja efetivo, né, devido à diminuição da distância média entre as espécies reagentes. Fatores que afetam a velocidade da reação. Temperatura. O aumento da temperatura aumenta o número de moléculas com energia mínima necessária para atingir o complexo ativado. Isto é, o aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, né, aumenta o grau de agitação dessas moléculas e vai fazer com que mais moléculas tenham mais energia para alcançar o complexo ativado. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí. O gráfico apresenta 3 regiões, né? A região 1 com energia cinética pequena, a região 2 com uma energia cinética média e a região 3 com uma energia cinética alta. Tá? Reparem aqui, ó, neste ponto é o ponto em que eu tenho a energia de ativação, então as moléculas precisam ganhar energia até chegar, né, na energia de ativação, na energia mínima para a formação do complexo ativado. E aqui você tem, tá? Número de moléculas que possuem uma determinada energia cinética. Tá? Aqui na região 1, o número de moléculas com energia cinética, né, considerável é pequena. Na região 2, o número de moléculas com energia cinética média é alto. E na região 3, né, o número de moléculas com energia cinética maior do que o estado de transição também é relativamente pequeno. Então, um grande número de moléculas tem energia cinética média. Essa energia cinética média não é suficiente para que você alcance o estado de transição. Da mesma forma, existe um número de moléculas pequena com energia muito pequena, que também não é suficiente para alcançar, né, a energia do estado de transição. Estado físico dos reagentes. O estado físico dos reagentes vai influenciar diretamente na velocidade da reação. Por que isso, Val? Porque quanto maior o afastamento entre as moléculas, ou quanto menor o grau de interação entre as moléculas, maior será a mobilidade dessas moléculas. Então, moléculas no estado sólido estão mais rigidamente unidas do que no estado líquido. Tá? E as moléculas no estado gasoso vão estar mais livres para se movimentarem do que no estado líquido e no estado sólido. Por isso, eu posso escrever a velocidade no estado sólido maior ou menor do que a velocidade no estado líquido e a velocidade no estado gasoso maior do que a velocidade no estado líquido e no estado sólido. Superfície de contato. O que nós podemos entender como superfície de contato? Tá? É a capacidade com que os reagentes têm, tá, de envolverem outros reagentes. Tá?
Quanto menor for o reagente, mais fácil um outro reagente envolvê-lo. Tá? Isso vai fazer com que o número de choques se torne mais efetivo. Então, será muito mais fácil você alcançar o estado de transição. No estado sólido, o contato entre os reagentes só se dá na superfície externa do sólido. Para aumentar a superfície de contato e, consequentemente, a velocidade da reação, trituramos o sólido, ou seja, diminuímos o seu tamanho, transformando-o em pó. Então, a velocidade no pó é maior do que a velocidade no grão. Fatores que afetam a velocidade da reação. Catalisadores. Os catalisadores são substâncias que, ao serem adicionados à reação, alteram a sua velocidade. Os catalisadores diminuem a energia de ativação, formando um novo complexo ativado com uma energia mais baixa, aumentando a velocidade da reação. Então, gente, para que você tenha uma reação catalisada, dá uma olhadinha aqui. É necessário, primeiro, que o material entre em contato com essa superfície catalisada. Pode ser que esse material esteja sobrevoando ou se aproximando da superfície catalisada, mas não interaja com ela. Tá? Há necessidade que haja choque dos reagentes com a superfície catalisada. Então, muitas das vezes, além de usar o catalisador, você precisa utilizar uma pressão relativamente maior do que a pressão ambiente. Então, o que vai acontecer? Tá? Você vai ter a superfície catalisada, você vai ter o reagente, e esse reagente vai ficar preso à superfície catalisada. E aí, outros reagentes irão se chocar com ele, já que ele está preso. Tá? Isso vai fazer com que a energia de ativação diminua e você tenha um caminho reacional diferente do caminho comum ou do caminho não catalisado. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, porque ele vai ilustrar um pouco o que nós estamos falando sobre influência da presença de um catalisador. Em primeiro lugar, a necessidade que essas moléculas se choquem. Eu tenho aí um gráfico que apresenta a energia de reagentes e produtos em função de um tempo. Reparem que o produto tem uma energia inferior ao do reagente, então tem uma reação exotérmica. Aqui em cima eu tenho um estado de transição ou complexo ativado, e essa diferença de energia aqui, tá? Essa diferença de energia é o estado de transição. Essa diferença de energia aqui, tá? É a energia do estado de transição, ou energia de ativação do sistema. Então, a necessidade que os reagentes ganhem energia, cheguem até aqui ao complexo ativado, para que assim ocorra a reação e formação de novos produtos. Quando você faz uso de um catalisador, a energia de ativação do sistema se torna menor do que no sistema não catalisado. Por isso, o caminho reacional é mais fácil. Aumento da temperatura. Reparem que você vai ter uma diferença de mobilidade entre as moléculas, entre essas 4 partículas aí. Orientação do choque. Repara que nem todo choque irá produzir a formação de uma reação ou irá formar novas substâncias. Esse choque não foi efetivo. Esse choque já foi efetivo. Regra de Van 't Hoff.
Tá? Van 't Hoff foi um físico-químico que estudou a influência da temperatura na cinética reacional. E ele chegou à seguinte observação. Em algumas reações, o aumento de 10 graus Celsius, tá? Na diferença... Em algumas reações, o aumento de 10 graus Celsius na temperatura provoca uma duplicação da velocidade da reação. E aí você pode calcular a velocidade dessa nova reação, né, depois do aumento de 10 graus Celsius, a partir dessa equação. V2 igual a 2 vezes a diferença de temperatura T2 menos T1 sobre 10 graus vezes a velocidade V1. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de ação das massas. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevado a expoentes determinados experimentalmente em uma dada temperatura. Então, eu tenho aí a reação da água com o cloreto de amônio, formando hidróxido de amônio e HCl. Os índices experimentais, né, ou expoentes determinados experimentalmente, ou denominados ordens reacionais, são esses aqui, ó, A, B, C e D. Não confundir A, B, C e D com a estequiometria reacional, ok? Existe um caso específico em que elas são iguais, mas na grande maioria das vezes elas são diferentes. Água e cloreto de amônio são reagentes, hidróxido de sódio e HCl são os produtos reacionais. Então, a velocidade é proporcional à concentração de água elevada a A vezes a concentração de cloreto de amônio elevada a B. A e B são as ordens reacionais para água e cloreto de amônio, muito comumente confundidos com coeficientes estequiométricos. Para transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, nós devemos inserir uma constante multiplicativa. Portanto, V igual a K vezes concentração de água elevada a A vezes concentração de cloreto de amônio elevada a B. Onde K é a constante de velocidade, que é específica para cada uma reação química. Tá? Onde K é a constante de velocidade, que é específica para cada reação e depende da temperatura. Esse K aí vai fazer uma razão entre o número de choques que são efetivos e o número de choques que acontecem numa reação química. No caso de reagentes sólidos ou de água no estado líquido, em que a concentração molar é aproximadamente constante, você pode descartar a influência desses componentes na velocidade da reação. Então, eu tenho V igual a K vezes concentração do cloreto de amônio elevada a B. Para reações envolvendo reagentes gasosos, como a reação do H2 com o O2 formando água, nós temos V igual a K vezes concentração de H2 elevado a A vezes concentração de O2 elevado a B. Mas concentração pode ser escrito como razão entre a massa, ou melhor, entre o número de mol e o volume. E P vezes V igual a nRT. Substituindo N sobre V, eu tenho concentração igual a razão entre pressão R vezes T. Substituindo, tá, a razão N sobre V por concentração, eu posso escrever o seguinte: concentração igual a razão P sobre RT.
Sendo assim, eu posso escrever V igual a K vezes a razão entre a pressão parcial de H2 sobre RT elevado a Azinho vezes pressão parcial de O2 sobre RT elevado a Bzinho. Como eu falei, pH2 e PO2 são as pressões parciais dos gases. Ordem e molecularidade. A ordem de uma reação é a soma dos expoentes encontrados na lei da ação das massas. Então, para a reação 1, nós temos aqui a ordem para o N2 igual a 1 e a ordem para o H2 igual a 1. Então, a ordem reacional é 2, ou uma reação de segunda ordem. Na reação 2, eu tenho ordem reacional para o H2, 2, e ordem reacional para o CO2, 1. Então, tenho uma reação de terceira ordem. Para a reação 3, eu tenho a ordem reacional igual a 1. Por quê? Porque eu tenho apenas o HCl elevado à ordem 1. Na reação 4, eu tenho a concentração de amônia elevada a 0. Portanto, a concentração elevada a 0 será igual a 1, e essa reação não dependerá da concentração da amônia, dependerá apenas da constante de ação efetiva da reação, o K, e, portanto, a ordem da reação é igual a 0. Molecularidade. A molecularidade de uma reação é o número de espécies reagentes que se chocam na etapa mais lenta da reação. A etapa lenta é a etapa determinante da velocidade da reação. Então, para o exemplo, água mais NH3 formando o íon amônio e o íon hidroxila, eu tenho V igual a K vezes concentração da amônia. A reação é de primeira ordem porque o índice da amônia que não aparece, mas é igual a 1, mas a reação é bimolecular. Por que ela é bimolecular? Porque ela depende do choque da água com a amônia. A molecularidade ela também pode ser determinada em função de cada reagente, desde que seja especificada na questão que você está cobrando a molecularidade para aquele reagente. Então, gente, o vídeo é esse aí sobre a equação da velocidade, fatores que afetam a velocidade das reações. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Se você ainda não for inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho e deixe o seu like. Muito obrigado. Tchau, tchau.